Pessoa jurídica é o ente ao qual o ordenamento jurídico atribui personalidade própria, distinta da personalidade de seus membros ou instituidores, tornando-o capaz de adquirir direitos e contrair obrigações em nome próprio. Trata-se de uma criação do direito, destinada a permitir que grupos de pessoas ou patrimônios organizados para determinado fim atuem como sujeitos autônomos nas relações jurídicas, com direitos, deveres, patrimônio e responsabilidade próprios. O artigo 45 do Código Civil estabelece que a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo. Antes desse registro, o ente não possui personalidade jurídica, ainda que já exista de fato um grupo organizado atuando informalmente. A classificação das pessoas jurídicas, prevista no artigo 40 do Código Civil, divide-se em dois grandes grupos: pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Essa distinção importa porque cada categoria se submete a regime jurídico próprio, com regras diferentes quanto à constituição, prerrogativas, responsabilidade e extinção. As pessoas jurídicas de direito público subdividem-se em direito público interno e direito público externo. O artigo 41 do Código Civil relaciona como pessoas jurídicas de direito público interno a União, os Estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Um exemplo de pessoa jurídica de direito público interno é o próprio município, criado por lei estadual, que possui personalidade jurídica própria, podendo demandar e ser demandado em juízo, celebrar contratos e responder por seus atos. Da mesma forma, uma autarquia, como o INSS, é pessoa jurídica de direito público interno criada por lei específica. As pessoas jurídicas de direito público externo, previstas no artigo 42 do Código Civil, são os Estados estrangeiros e todas as pessoas regidas pelo direito internacional público, como a Organização das Nações Unidas e demais organismos internacionais. Essas entidades atuam no plano das relações internacionais, regidas por tratados e normas de direito internacional. As pessoas jurídicas de direito privado estão enumeradas no artigo 44 do Código Civil, que traz um rol atualmente composto por associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada, sendo que esta última modalidade foi posteriormente revogada e substituída pela figura da sociedade unipessoal. As associações são pessoas jurídicas de direito privado formadas pela união de pessoas para fins não econômicos, conforme o artigo 53 do Código Civil, como associações culturais, esportivas ou beneficentes. Nelas, não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos, e o patrimônio pertence à própria associação, não se confundindo com o de seus membros. As sociedades são pessoas jurídicas constituídas por pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados, conforme o artigo 981 do Código Civil. Podem ser simples ou empresárias, conforme exerçam ou não atividade própria de empresário sujeita a registro na junta comercial. As fundações são pessoas jurídicas formadas não pela reunião de pessoas, mas pela afetação de um patrimônio a determinada finalidade, especificada pelo instituidor em escritura pública ou testamento, conforme o artigo 62 do Código Civil. As finalidades da fundação são limitadas por lei às hipóteses previstas no parágrafo único do mesmo artigo, como assistência social, cultura e pesquisa. As organizações religiosas foram incluídas expressamente no rol do artigo 44 pela Lei 10.825 de 2003, justamente para reforçar sua autonomia e afastar qualquer possibilidade de ingerência estatal em sua organização interna, estrutura e funcionamento, conforme prevê o parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal. Os partidos políticos também constam do rol do artigo 44 como pessoas jurídicas de direito privado, sendo organizados e funcionando conforme o disposto em lei específica,
Atualmente, a Lei 9.096 de 1995, que trata de sua criação, fusão, incorporação e extinção, preservando sua autonomia frente ao Estado. A constituição de uma pessoa jurídica de direito privado exige, em regra, dois elementos essenciais: o ato constitutivo, que pode ser um contrato social, estatuto ou escritura de instituição, e o registro desse ato no órgão competente. O registro é constitutivo e não meramente declaratório, pois é a partir dele que a pessoa jurídica passa a existir legalmente. O órgão de registro varia conforme a natureza da pessoa jurídica. Sociedades empresárias registram seus atos constitutivos na junta comercial do respectivo estado, enquanto associações, sociedades simples, fundações e organizações religiosas registram seus atos no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, conforme disposto na Lei de Registros Públicos, Lei 6.015 de 1973. Se estiver gostando, não esqueça de deixar o like. O ato constitutivo deve conter, entre outros elementos exigidos pelo artigo 46 do Código Civil, a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o modo por que se administra e representa a pessoa jurídica, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. A ausência desses requisitos pode inviabilizar o registro ou gerar irregularidades na constituição do ente. A desconsideração da personalidade jurídica é o instituto pelo qual o juiz, em situações específicas, afasta temporariamente a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para atingir o patrimônio pessoal de seus sócios ou administradores quando a estrutura societária é utilizada de forma abusiva para lesar terceiros ou fraudar a lei. No direito brasileiro, convivem duas teorias sobre a desconsideração: a teoria maior e a teoria menor. A teoria maior exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, enquanto a teoria menor se contenta com a mera insuficiência patrimonial da pessoa jurídica para satisfazer o credor, sendo aplicada em hipóteses excepcionais previstas em leis específicas. A teoria maior está consagrada no artigo 50 do Código Civil, que dispõe que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios beneficiados. O desvio de finalidade, mencionado no artigo 50, ocorre quando a pessoa jurídica é utilizada para praticar atos ilícitos ou estranhos ao seu objeto social, como usá-la para lesar credores ou ocultar patrimônio pessoal do sócio. Já a confusão patrimonial se caracteriza quando não há separação de fato entre os bens da sociedade e os bens pessoais dos sócios, tornando indistinguível o que pertence a cada um. O parágrafo 1º do artigo 50 esclarece que se considera desvio de finalidade a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, enquanto o parágrafo 2º detalha situações caracterizadoras de confusão patrimonial, como o cumprimento repetitivo de obrigações do sócio pela sociedade ou vice-versa, e a transferência de bens sem contraprestação. A teoria menor da desconsideração, por sua vez, é adotada em hipóteses excepcionais, como no direito do consumidor e no direito ambiental. O artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor autoriza a desconsideração sempre que a personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, sem exigir prova de abuso ou desvio de finalidade. Da mesma forma, o artigo 4º da Lei 9.605 de 1998, que trata de crimes ambientais, permite a desconsideração da pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Nessas hipóteses, basta a demonstração de que a pessoa jurídica não possui patrimônio suficiente para reparar o dano, dispensando prova de fraude ou confusão patrimonial.
É importante destacar que a desconsideração da personalidade jurídica não gera a extinção da pessoa jurídica, mas apenas a suspensão episódica de sua autonomia patrimonial para determinada relação obrigacional. A pessoa jurídica continua existindo normalmente, sendo apenas afastados, no caso concreto, os efeitos da separação patrimonial em relação àquela dívida específica. O Código de Processo Civil de 2015 disciplinou o procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica nos artigos 133 a 137, criando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que assegura contraditório prévio aos sócios ou administradores antes de terem seu patrimônio pessoal atingido, ressalvada a hipótese de desconsideração requerida já na petição inicial. A extinção da pessoa jurídica de direito privado ocorre por meio de um processo que normalmente envolve 3 etapas sucessivas: a dissolução, a liquidação e a partilha, seguidas do cancelamento do registro perante o órgão competente. Somente com o cancelamento do registro cessa definitivamente a personalidade jurídica do ente. A dissolução é o ato ou fato que dá início ao processo de extinção, podendo ser convencional, quando decidida pelos sócios ou associados, ou judicial, quando decretada por sentença, nas hipóteses previstas em lei, como a anulação de sua constituição ou o exaurimento de seus fins, conforme o artigo 51 do Código Civil. Após a dissolução, inicia-se a fase de liquidação, na qual são apurados os bens, pagas as dívidas da pessoa jurídica e realizado o ativo remanescente, sob responsabilidade de um liquidante. O artigo 51 do Código Civil determina que, nesse período, a pessoa jurídica subsiste para os fins de liquidação, até que esta se conclua. Concluída a liquidação, procede-se à partilha do patrimônio remanescente entre os sócios, associados, ou, no caso das fundações, sua destinação à entidade de fins iguais ou semelhantes, conforme o artigo 69 do Código Civil, já que o patrimônio da fundação não pode ser distribuído a particulares. Após a partilha, formaliza-se o cancelamento do registro da pessoa jurídica. Somente com a averbação do cancelamento no registro competente, seja a junta comercial ou o cartório de registro civil de pessoas jurídicas, encerra-se definitivamente a existência legal da pessoa jurídica. A partir desse momento, o ente deixa de ser sujeito de direitos e obrigações, encerrando-se por completo o ciclo iniciado com seu registro constitutivo. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, deixe um like. Se não for inscrito, inscreva-se.